Mano, saiu mais um episódio desse anime que tá uma delícia. Pode confiar. E já vou avisando que nesse vídeo vai ser 2 em 1. Se ficar uma droga foi mal aí. E antes de começar, agradeço de verdade pelo apoio de vocês. E Deus abençoe cada um de vocês, mano. Se caso você não é inscrito e gosta desse conteúdo, você pode se inscrever se você quiser. Bom, não tenho mais nada pra falar, então bora pro vídeo. Eita, mano. Peraí. Aí sim. E o episódio começa com a Nagatoro comendo um pudim com a irmã dela. E ela já pergunta pra irmã dela se ela pode dar umas dicas de presentes de Natal. Daí a irmã dela pergunta se ela vai presentear alguém muito querido. Daí a Nagatoro fala que não é nada disso. Sim. Daí a irmã dela fala que sugere algo de uso único, tipo doces ou produtos de banho. Qualquer outro presente que se usa e acaba. Daí ela fala que se a pessoa não é especial pra ela, essa é a melhor opção. Caso se a pessoa não gostar, o presente acaba. Entendeu? Daí ela fala que se é pra uma pessoa especial, ela deve dar um presente que dura mais tempo. Daí ela tem uma ideia de um presente perfeito, uma boneca dela em tamanho real. Eu gosto. Daí na noite de Natal, chega a Nagatoro de mãos dadas com o senpai até a árvore de Natal, e fala que é bonito. Eu sei que é bonito. Daí o senpai pega um presente e dá pra ela. Nossa, parece até que é um sonho. KKK, mas é mesmo. Daí ele acorda e vê que foi apenas um sonho. E vê que o presente está em cima da mesa. Daí ele coloca o presente na mochila e vai pra escola. Daí na escola já aparece a Nagatoro pegando no pé dele. E fala que hoje é Natal. Eu sei que é Natal. O dia em que casais declaram o seu amor e trocam presentes. Mas na verdade esse não é o verdadeiro sentido do Natal. Daí o senpai pensa que é melhor entregar o presente e sair correndo pra casa. Daí quando ele ia fazer isso, eles se esbarram com a amiga da Nagatoro. E ela fala que eles chegaram na hora certa. Daí entrando na sala, ela fala que existem 2 tipos de mulheres. As que têm namorado e as que não têm. Daí uma delas fala que até queria ir com elas. Só que não vai dar, porque é véspera de Natal. Daí já começou a discussão, e o senpai fala que se as coisas continuarem assim, ele não vai conseguir entregar o presente. Daí ele dá uma olhada na mochila da Nagatoro, e vê que lá também tinha um presente. Daí a Nagatoro faz uma cara fofa, e vê que na mochila dele também tem um presente. Daí a amiga da Nagatoro pergunta se eles vão trocar o quê com elas. Daí eles falam que não vai dar. O senpai fala que esqueceu uma coisa lá no clube, e fala que vai ficar no colégio mesmo. Daí a Nagatoro concorda, e vai pro clube com ele. Daí ela fala que o senpai está fazendo o que pode. Boa, senpai. Chegando no clube, o senpai pega uns lápis pra levar pra casa pra disfarçar. Daí eles pegam o presente e começam a se aproximar. Quando eles se preparam pra entregar o presente, a presidente aparece na sala sem roupas. Café que eu gosto é assim, ó. Tá ligado? Café que eu gosto. Daí ela pergunta se isso é um encontro romântico, e eles saem correndo. Daí o senpai pensa se entrega o presente no caminho de casa, mas muda de ideia. Daí na correria, eles se encontram com Caixias. Daí eles se escondem na enfermaria. Quando eles iam entregar os presentes, eles vê que a amiga estava se pegando com um cara. Daí eles saem correndo da sala. Depois de várias tentativas, eles chegam no terraço da escola, e eles vê todo mundo se beijando, e decide ir embora. E o senpai viu que a Nagatoro ficou meio triste, e entrega o presente pra ela. Aí boa, senpai. Daí ela abre o presente, e viu que é um cachecol, e entrega o presente dele, que também é um cachecol. KKK, emocionante a. Daí parte pra cena que o senpai está assistindo televisão com a família, e vê que a Nagatoro tá ligando pra ele, e ela pergunta pra ele se ele costuma visitar santuário no ano novo. Daí depois de uma conversa, ele fala que tava pensando em visitar um esse ano. Daí ela indica o melhor da região pra se visitar no ano novo, e desliga o telefone. Daí chegando no santuário, ele encontra a Nagatoro vestida de yukata. Daí depois disso, ela ensina qual é a primeira coisa que se faz em um santuário, que é lavar as mãos, depois lavar a boca. Daí depois de se limpar, o próximo passo é fazer a leitura da sorte. Aí ela vê que tirou a sorte máxima, e quando é a vez do senpai, ele vê que tirou azar. Daí ele vê que também tirou sorte nos relacionamentos amorosos. Daí a Nagatoro vê que chegou um monte de gente pra atender. Daí o senpai vai embora dali. Aí ele volta pra comprar um amuleto, e fala que vai esperar ela, e sai correndo. Daí ele percebeu que falou de uma maneira estranha com a Nagatoro. Oxi. Que isso, senpai? Você devia convidar ela de uma forma mais formal. Tipo assim. Tô te esperando na boca. Depois disso a Nagatoro manda uma mensagem pra ele, falando pra ele esperar uns 20 minutos. Daí depois disso, ela chegou, e o senpai convida ela pra ir visitar o santuário juntos. Daí chegando lá, ele percebe que eles estão em um santuário casamenteiro. Daí a Nagatoro pergunta se ele vai desejar sair com ela. Acertou. Daí ele pergunta se tem algum problema em fazer isso. Tipo isso, mano. Daí ele fala uma coisa romântica pra ela, e ela fica sem acreditar no que ele falou. Daí depois disso, a Nagatoro pergunta qual foi o pedido dele. E ele fala que pediu saúde pra família. Daí a Nagatoro fala que o pedido dela é ser a esposa dele um dia. Daí ela fala que é brincadeira. O outro episódio começa com o senpai fazendo alguma coisa. Daí depois disso, ele tá na sala de arte desenhando. Daí a Nagatoro aparece,
e vê que na mesa dele tem uma caixinha de lentes de contato. Daí ele fala pra ela que os óculos atrapalham às vezes, e que pensou em usar lentes. Daí a Nagatoro manda ele colocar as lentes. Depois começa a chamar ele de frango, porque ele não tem nem coragem nem de colocar as lentes. Daí ela fala que vai resolver isso, porque ela fala que vai colocar as lentes pra ele. Daí ele começou a imaginar ela fazendo coisas erradas, e fala que não precisa, e que qualquer outro dia desses ele mesmo coloca. Aí ela manda ele ficar tranquilo, e fala que o irmão dela também não gostava de colocar as lentes. Daí ela fala que às vezes ela colocava nele, e fala que tem experiência nisso. Daí ele fala que é verdade, que não consegue colocar as lentes sozinho. Então pergunta se ela faria esse favor. Daí ela manda ele vir pro sofá. E primeiro manda ele tirar os óculos. Aí ele fala que ele não precisa ficar encabulado com isso. E começa a limpar a mente. E ela manda ele abrir os olhos. Daí depois de muita enrolação, ela conseguiu. Daí ela coloca os óculos dele. E o senpai ficou corado. Depois disso, parte pra cena que a Nagatoro e suas amigas estão esquiando. Daí esses caras ficam apreciando elas por descerem o morro esquiando. Daí o senpai começa a imaginar que está esquiando com a Nagatoro. E com olhos fechados. Fica desse jeito. Depois disso, o senpai está com os amigos, e a Nagatoro fala com ele, e os garotos ficam sem acreditar. Daí ela pergunta se ele quer largar o papo e ir esquiar com ela, e ele aceita, e ela vai. Daí quando eles estão esquiando, o senpai fica desequilibrado e cai na neve. Daí ele fala que não sabe esquiar, e a Nagatoro fala que todo mundo tem alguma coisa que é bom, e basta praticar. Daí ela dá umas aulas pra ele, e vão começar com os fundamentos. Pra brincar com as bordas do esqui, basta incliná-lo desse jeito. Daí depois de um tempinho, ela continua ensinando ele, mas tá difícil. Daí parte pra cena que escurece, e a Nagatoro pergunta se ele quer dar umas praticadas. Ele fala que não, porque as suas pernas estão doloridas. Decide deixar pra outra noite. Daí as amigas da Nagatoro aparecem pra bater um papo com o senpai. Depois disso, o senpai está se preparando pra dar uma esquiada. Os amigos dele falam que ele está fazendo sucesso com as garotas. É aí que descobrimos que o nome do senpai não é senpai. Depois disso, ele está praticando sozinho, e leva uma queda, e se levanta de novo. Daí ele se lembra dos ensinamentos da Nagatoro, e fica imaginando como seria esquiar com ela. Decide se esforçar. Daí ele vê um cara descendo um morro gritando, e vê que ele ia encostar o rosto na árvore, e o senpai conseguiu salvar ele a tempo. Aí o pai do garoto agradece, e vai embora. Daí quando o senpai ia praticar, ele vê que dois caras distraídos iriam bater nele. Daí na mesma hora que isso ia acontecer, a Nagatoro conseguiu salvar ele a tempo. Pois é, mano, o mundo dá voltas. KKK. Daí a Nagatoro fala que viu que ele salvou o garoto, e fala que ele se saiu bem. Mas na sinceridade essa cena foi demais. Se é louco, caba. Depois disso, o senpai fala pra ela que ainda não aprendeu a esquiar muito bem. E já que eles estão aí, ela poderia dar mais umas aulas grátis de esqui. Daí ela aceita. E com isso, ela dá umas dicas pra ele. E ela fala que ele olha demais para os próprios pés. E fala pra ele manter sempre os olhos na pista. Daí ela tem uma brilhante ideia, que é pra ele fixar os olhos nela. Daí no dia seguinte, eles têm apenas até essa noite pra esquiar. Daí o senpai bate um papo com os amigos. E eles chamam ele de Nao. E esse deve ser o nome dele. Mas eu prefiro chamar ele de senpai. Daí eles perguntam pro senpai se a Nagatoro ensinou muito. E pedem pro senpai ensinar. E ele fala que pode dar umas dicas insanas. E é aí que vemos que o senpai está desenrolado. Daí depois disso, ele bate um papo com a presidente. Depois ele fala que já faz um ano que conheceu a Nagatoro, e lembra das provocadas. E fala que ainda não conhece muito a Nagatoro. Bom, será que vai dar namoro? KKKKK. Pois é, mano. O vídeo foi esse. Valeu mesmo por ter chegado até aqui. Escuta um pouco. Segura nas mãos de Deus, mano. Não precisa ficar ansioso. É tudo no tempo dele. Então deixa Deus trabalhar com aquilo que você não consegue fazer. Jesus te ama. E eu também te amo. Fica com Deus. E até a próxima. Fui.